Programa Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade. Bom dia, ouvintes das rádios universitárias 99.9 FM e 820 AM. São 11h30 da manhã e começa agora o Fora da Curva, o programa que fala o que a maioria cala. Eu sou a Manina Aguiar e estarei com vocês todas as terças-feiras, sempre das 11h30 ao 12h10. O Fora da Curva vai ao ar de segunda a sexta aqui na Universitária FM, também na AM, com retransmissão às 9 da noite na nossa rádio pública. Você também pode acompanhar ao vivo pelo facebook.com/programa Fora da Curva, pela página da Marco Zero Conteúdo e também pelo facebook/Universitária 99.9. Participe e divulgue o nosso programa. Defensores de direitos humanos celebram no dia 21 de março o Dia Mundial contra a Discriminação Racial. O racismo consiste no preconceito e na discriminação com base em percepções sociais baseadas em diferenças biológicas entre os povos. No Brasil, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, revelam que 54% da população se reconhece como afrodescendente. Já uma pesquisa realizada pela consultoria Etnos, com 200 negros entre 18 e 50 anos, de diferentes classes sociais, mostrou que 60% deles já foram vítimas de racismo no trabalho e 67% acreditam que deixaram de ser contratados por conta da cor. Além das dificuldades para entrar no mercado de trabalho, a população negra recebe salários menores e vivencia na pele todos os dias a barbárie do extermínio. E são as mulheres negras as maiores vítimas da violência doméstica e sexual. No programa de hoje, queremos saber, Brasil, como enfrentar o racismo? Para responder esta e outras questões, nosso programa convidou a coordenadora da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco e integrante da ONG FASE, Mônica Oliveira. A FASE, gente, atua no fortalecimento de grupos sociais para a garantia de direitos, da democracia e da sustentabilidade. Seja bem-vinda, Mônica. Muito obrigada. Bom dia, Manina. Bom dia a todas as pessoas que estão ouvindo o programa. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada também. Nós também convidamos a colaboradora do Café do Centro de Cultura Luiz Freire, Domênica Rodrigues. O Centro Luiz Freire é uma organização não governamental situada em Olinda e que defende os direitos humanos. Seja bem-vinda também, Domênica. Muito obrigada, Manina. Muito obrigada a vocês todos que estão aqui produzindo o programa e a quem está nos ouvindo também. Bom dia, para mim é um prazer estar com vocês. Na verdade, é mais que quase uma honra mesmo estar por aqui. A gente aqui agradece e se sente honrada, viu? O nosso companheiro aqui de bancada, de programação, de parceria, o jornalista Sérgio Miguel, da Marco Zero Conteúdo. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todas, a todos. É um prazer estar aqui. A morte da vereadora do PSOL, Marielle Franco, negra, pobre, lésbica, defensora dos direitos humanos, executada a tiros na última quarta-feira, dia 14, no centro do Rio de Janeiro, revela muita coisa sobre o racismo. Ela mexeu com estruturas no campo do racismo em muitas variáveis. E a gente gostaria, de início de programação, que vocês contribuíssem com essa reflexão. Ela, enquanto mulher negra, que geralmente as mulheres estão nas piores condições, não é, de desrespeito aos direitos humanos, no campo do racismo institucional, né, porque ela veio também com um discurso que falou que tinham que se respeitar a fala negra. Isso ela disse na Câmara de Vereadores, quando não havia, né, havia um tumulto, e ela se fez, não é, altiva, né, para colocar a sua voz e a importância de estar lá, e também na questão do campo da violência que denunciava. Então, a gente gostaria já que vocês contribuíssem inicialmente com Mônica. A morte revela o que sobre o racismo no Brasil? O assassinato de Marielle, ele vem para mandar um recado, né? Um recado muito direto, um recado muito perverso para o conjunto da população negra, mas especialmente para as mulheres negras. Marielle ousou sair do lugar que o racismo reserva
para nós, pessoas negras, especialmente para as mulheres negras, né? A ousadia de Marielle de construir uma trajetória política, uma trajetória profissional, uma trajetória de ativismo que colocou ela em outro lugar, em outro patamar, né? É o que, de alguma forma, motivou sua morte. Mas é importante que a gente não localize o assassinato de Marielle apenas na situação de golpe ou apenas na situação da intervenção militar no Rio de Janeiro. O que matou Marielle foi esse racismo estrutural, esse machismo estrutural que comanda o funcionamento da sociedade brasileira, né? Então, quando a gente afirma que raça, gênero e classe estruturam as desigualdades no país, o que a gente quer dizer é que essas dimensões perpassam a vida toda das pessoas negras, das mulheres negras, né? E quando Marielle sai desse lugar de subordinação, imediatamente essa elite racista, machista, reage e reage de forma violenta, né? Então, a perda de Marielle para nós é de uma dimensão muito grande. É como se tirasse de nós parte daquilo que nós somos, né? Você só enfrenta racismo, você só enfrenta sexismo no coletivo. E o coletivo é constituído de todas essas pessoas, né? Quando alguém é tomado dessa forma tão violenta, para nós é uma perda muito grande, né? E nós não vamos esquecer e não vamos calar, né? Essa perda vai reverberar ainda muito por esse país afora. Olha, eu ouvindo você, Mônica, falar, eu me lembrei quando fui fazer o convite para a participação de Domênica e comecei falando, elogiando, olha, a gente precisa de uma pessoa empoderada, que tem uma voz forte e tal. Ela disse, amiga, eu estou tão triste, eu mal consegui dormir com a morte de Marielle. E aí eu percebi que a dor dessa morte é uma dor muito significativa e diferenciada na vida de todas as mulheres. Eu gostaria que você também se colocasse, Domênica. Falar de Marielle é muito emocionante, né? Ouvir Mônica falar também e dizer que a gente está junto nesse lugar também é muito emocionante, né? Nós somos mulheres negras e no caso de Marielle a gente tinha uma relação de quando ela começou nessa história da juventude mesmo. Eu era da juventude do PT e ela era do PCdoB. E a gente se encontrava em vários espaços. Então, 4 dias antes, ela tinha falado num grupo que nós temos que ela não sabia ainda mais quantas pessoas iam ter que morrer para ela continuar falando, né? E na quarta-feira à noite, as meninas falaram com a gente lá do Fórum Social Mundial, dizendo que não acreditava. E eu disse, não acreditava em quê? Olha aí no G1 para ver se é sério. E quando a gente olhou, era real. Foi muito difícil. Mas é como a Mônica disse mesmo, o silêncio dela não vai nos calar. Pelo contrário, né? Quando a gente fala dessa coisa do ódio que nos é dirigido enquanto mulheres negras, a gente tem que se lembrar que antes de nós vieram mulheres que também foram odiadas. Elas foram odiadas pela força que elas tinham, principalmente. Pelo que elas traziam da ancestralidade dela. E é essa ancestralidade que hoje Marielle está fazendo parte que vai nos dar força. Ela vai ser com certeza, as ideias dela e ela, como pessoa, com o que ela foi aqui em vida, vai dar força pra gente continuar aqui, né? Então, assim, eu fico me segurando, embargando a voz, porque o que hoje nos constrange mais é que o modelo não de difamação só, mas o modelo de objetificação dela é igual. Tal qual, muda-se talvez os instrumentos, mas o modelo é igual ao que era feito em 1850. Então é só para a gente entender que o que aconteceu com Marielle, ele já é na verdade uma reprodução do que a história fez com a história das mulheres, o que a história do Brasil vem fazendo com a história das mulheres negras nesse lugar. Não legitima o nosso papel, não quer que a gente tenha voz e, como dizia Darcy Ribeiro, enquanto nós estivermos no nosso lugar, não nessas palavras, mas enquanto estivermos no nosso lugar, ocupando o espaço que a nós é dado, a gente não vai incomodar. Do contrário, a gente vai acontecer conosco, não só como Marielle, mas de outras formas dentro dessa proposta desse racismo que é dito como um racismo velado, mas que para nós ele está muito presente.
Eu gostaria que o Sérgio Miguel comentasse como é que a mídia tratou do assassinato de Marielle. Assim, antes de entrar nessa coisa da mídia, além do impacto da notícia, que impactou todo mundo em maior ou menor escala, principalmente quem tem afinidade com esse tema da defesa dos direitos humanos e que está nesse universo, assim, é um impacto. Mas a questão que continua angustiando é que Marielle continua sendo executada diariamente. Exatamente. E aí é que entra a questão da mídia, mas ela é executada na sua honra, na sua imagem. Dignidade, né? Porque o trabalho não acabou só ali, nos tiros. O trabalho que querem... O extermínio e a morte dela tem que ser no que ela significava também. E isso tem angustiado as mentiras que são propagadas e não só de quem cria essas mentiras, mas de quem propaga. E quando você vê quem está propagando essas coisas, são as pessoas que estão ali junto da gente. São pessoas que sabe que acima de qualquer suspeita, digamos assim. Isso é um sintoma muito, muito grave da nossa sociedade. E a mídia tem um papel muito forte nisso. A mídia tradicional. Sim. Porque a mídia tem adotado um discurso agora de que para combater essas fake news, essas notícias falsas, a mídia profissional, que eles se chamam de profissional como se eles fossem um detentor disso, é a solução. Aí quando você vai ver o monitor de debate político no meio digital, uma instituição que monitora, uma das tantas que monitora essas coisas no meio digital, ela percebeu, isso são dados de ontem, que das 7 notícias mais compartilhadas, das 7 notícias falsas mais compartilhadas, 5 eram dessa mídia isenta. Fazia parte dessa mídia isenta. Da mídia tradicional. Como é que isso acontece? Por exemplo, isso, segundo o número de ontem, a manchete da Veja era: desembargadora diz que Marielle estava engajada com bandidos. Só isso. Foram 178 mil compartilhamentos ontem. Então, a pessoa tá lá, passa na timeline e só lê aquilo, a manchete. As pessoas não vão ler a matéria. Então, desembargadora. Aí, o que é que tem no consciente? Autoridade. Então, o que ela está dizendo é verdade, aquilo. Então, você compartilha. Então, é a mídia tradicional que tem alimentado também essas notícias falsas. Isso não foi a Veja. A própria Folha de São Paulo, ontem tinha 37 mil compartilhamentos, hoje já deve estar com muito mais. A manchete: desembargadora diz que Marielle estava engajada com bandidos e é cadáver comum. Só. Em momento nenhum diz, em nome de uma isenção, de dizer, isso é o fato. De narrar um fato, como se isso fosse uma isenção. E você nega a principal informação de tudo isso, que isso é uma mentira. É mentira. Não está lá. Para dizer um exemplo de o Aos Fatos, que já é da mídia independente, que faz checagem de notícias, a manchete dele foi: não, Marielle não foi casada com Marcinho VP, não engravidou aos 16 anos e não foi eleita pelo Comando Vermelho. Ou seja, uma manchete tinha que negar. Sim. Se quiser prestar um serviço de utilidade pública, era negar. E não ajudar a propagar, alimentar. É afirmar, né? Mas se pelo menos uma coisa positiva, assim, é que talvez isso, essa disputa narrativa, o que significava Marielle, talvez, assim, a vitória não vai ser tão fácil como a mídia tradicional está pensando. Hoje, a gente acorda com a notícia de que o MTST ocupou um prédio no Recife. E a Marco Zero, quem quiser depois olhar, marcozero.org, a gente fez a cobertura, a gente acompanhou, tem um monte de fotos lá. Foi assim, uma cobertura emocionante, crianças, e foi uma coisa comandada por mulheres. Sim. É a primeira ocupação vertical no Recife, 200 famílias lá, e o nome dessa ocupação se chama Marielle Franco. Então, pelo menos isso... Uma linda homenagem, né? Eu acho que pelo menos tem alguma coisa positiva que a gente pode tirar disso. Já chegando hoje com notícias boas.
Olha, a gente gostaria de perguntar, nesse caso, eu gostaria de dirigir para você, Domênica. A gente iniciou o programa falando do dia 21 de março, o Dia Mundial contra a Discriminação Racial. A gente também tem uma pergunta, né, de como a gente pode enfrentar esse racismo. Então, a gente gostaria de saber de você o que a existência de um Dia Mundial contra a Discriminação Racial tem a dizer para a sociedade brasileira. E Mônica, se depois desejar também contribuir. Eu acho que ela pode contribuir também. O que um Dia Mundial tem a dizer, né? A sociedade brasileira. Um dia só é muito pouco para o que tem a dizer para a sociedade brasileira. Nós deveríamos identificar esse Dia Mundial contra a Discriminação Racial como todos os dias. A gente não combate o racismo com ações pontuais. A gente não vai combater o racismo na escola. A gente vai ter que começar a pensar em estratégias pensando a partir desse contra, né? Em estratégias que a gente possa, de fato, cotidianamente agir de uma maneira que essa ação possa ser minimizada, né? Minimizada, eu digo no sentido da gente chegar para finalizar, né? Porque a gente sabe que a gente não vai extinguir de uma vez por todas, eliminar o racismo do mundo, como propõe esse Dia Mundial contra a Discriminação. Mas a gente precisa garantir estratégias cotidianas que aconteçam para que a gente faça atividades que sejam diferenciadas e que deem visibilidade para esse racismo que garante a nossa invisibilidade. E aí, assim, dar visibilidade para a invisibilidade, sim, porque nós somos invisíveis dentro do campo do trabalho, por estarmos em um posicionamento que a sociedade nos traz, que é uma posição ainda inferior ao que nos propõe. A gente começou o dia falando de alguém que tinha graduação, que tinha pós-graduação, que tinha mestrado e que estava num lugar que não era dado para nós. Nós estamos aqui, quem está aqui conversando, também tem toda essa trajetória acadêmica. E a academia também não nos aceita. Então, de que forma a gente pode começar a discutir a questão da discriminação racial dentro das academias também, dentro das universidades também? E garantir espaços públicos, principalmente, de fala sobre o tema. Porque ainda não nos é dado, porque esse racismo, eu continuo dizendo, ele ainda é velado para garantir a invisibilidade da gente. Porque é esse o espaço que a nós sempre é dado. Então, quando a gente fala assim, o que é que o Dia Mundial tem a dizer para o mundo, eu acho que é abrir-se para garantir, nos dar o direito de sermos vistos, de nos apresentarmos como é de direito, né? Já que a gente visa o direito humano, eu acho que é principalmente minimizar essa ação cotidianamente. Mônica? Eu acho que uma reflexão importante que pode ser feita sobre o 21 de março é como nós podemos linkar o fato que gerou o 21 de março com a realidade atual da população negra, né? O fato que gerou o 21 de março foi um massacre a estudantes negros na África do Sul no período do apartheid, né? Na cidade de Chapperville. Então, dezenas de estudantes negros que estavam protestando contra a lei do passe foram massacrados pela polícia do apartheid. E por isso o Sistema das Nações Unidas estabeleceu esse Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial. Como é que isso se linka com a realidade nossa hoje? Todos os dias nós assistimos cenas no Brasil e em outros lugares do mundo da polícia massacrando jovens negros. A polícia massacrando trabalhadores negros, a polícia massacrando manifestantes, né? Então, esse tipo de violência, né? É claro que a violência do apartheid ela era uma violência numa escala que a gente pode considerar muito maior, né? Mas hoje a gente tem o extermínio da juventude negra no Brasil numa escala superior a situações de guerra, né? Os jovens negros hoje são assassinados como moscas nesse país, né? Então, por que o 21 de março é tão importante ainda para nós, né? Porque o 21 de março chama a sociedade para olhar para isso, para falar sobre isso, para se posicionar sobre isso, né? Não haverá superação do racismo enquanto a população branca
não fizer a sua parte, né? Porque nós, população negra, nós estamos resistindo, combatendo desde que existimos, né? Mas e quando é que esse segmento que é privilegiado, ainda que não queira, né? Que é privilegiado, quando é que vai se posicionar realmente contrário, né? Exercitando esse antirracismo, né? Que tantas pessoas dizem que são. Então, acho que o 21 de março ele tem sua validade porque nós ainda não superamos o tipo de situação que gerou, né, esse dia, que marcou esse dia para a história. Essa questão da invisibilidade, eu estava pensando aqui que vocês falaram da importância de dar visibilidade, né? Que ninguém conhecia Marielle. Só que a sociedade não conhecia uma pessoa que, com todas essas qualidades, com um discurso tão potente, tão importante. Que filtro é esse? Que não deixa que as pessoas... Você conhece Bolsonaro, essas... Tem por aí, que essas pessoas têm espaço e você não conhece quantas outras delas existem que estão sendo invisibilizadas. É porque existe um pacto de silenciamento na sociedade, né? Silenciar alguns e visibilizar outros. Quem é que é a grande mídia... Essa é uma talvez uma das principais importâncias do programa Fora da Curva. É você dar voz, protagonismo a outros atores. Porque para a mídia tradicional, eu falo porque eu trabalhei 15 anos dentro da mídia tradicional. O especialista que fala, sempre tem aquele especialista. É um homem branco, com paletó, com os livros atrás assim, na foto. Hétero, da meia-idade, bem sucedido. São esses... Burguês, quem fala, esse é o especialista. Só essas pessoas que aparecem nos meios de comunicação tradicional, num discurso único, monocórdico, e eu fico pensando, tem um monte de outras pessoas, vozes que estão sendo invisibilizadas, assim, que precisa, eu acho que é uma coisa para a gente refletir nesse dia. Sim. Esse dia 21. Olha só, gente, para a Organização das Nações Unidas, a ONU, o racismo é estrutural e institucionalizado e permeia todas as áreas da vida. A ONU também denuncia que o Brasil não pode mais ser chamado de uma democracia racial e alguns órgãos do Estado são caracterizados por um racismo institucional, nos quais as hierarquias raciais são culturalmente aceitas como normais. Mônica, você poderia dar alguns exemplos para a gente de como ou quando isso acontece, esse racismo institucional? Bom, o conceito de racismo institucional, ele vem para nós como um mecanismo fundamental para quebrar um certo discurso e forma de tratar o racismo que comumente se utiliza na sociedade brasileira, que é reduzir o racismo a um problema das relações interpessoais, né? Então, o conceito de racismo institucional, ele rompe com isso. Ele responsabiliza as instituições pelo dano causado à pessoa negra. Então, vamos trabalhar com alguns exemplos. O campo da saúde é um campo cheio de exemplos, né? Você tem o fato das mulheres negras serem maioria absoluta dos índices de mortalidade materna. E o que é que gera a mortalidade materna? Porque a mortalidade materna ela é causada por causas que são consideradas preveníveis e evitáveis. Se elas são preveníveis e evitáveis, por que as mulheres estão morrendo? Porque o tipo de atendimento que as mulheres negras recebem no sistema de saúde é racista. Elas não têm o mesmo tempo de consulta que as mulheres brancas. Elas não recebem os mesmos pedidos de exames que as mulheres brancas. Elas não recebem o mesmo tipo de tratamento, de acolhida no serviço que as mulheres brancas. Em trabalho de parto, as mulheres negras recebem menos anestesia do que as mulheres brancas. Tudo isso é pesquisa, viu? Eu não estou criando nada. São pesquisas publicadas, inclusive, pelo Ministério da Saúde, né? Que confirmam esse comportamento racista dos profissionais de saúde. Baseados em quê? Baseados numa crença de que as mulheres negras são mais fortes, portanto, elas têm mais resistência à dor, portanto, não precisam de anestesia da mesma forma. Isso no campo da saúde. Na saúde, a gente pode citar saúde bucal,
como as pessoas negras não recebem, por exemplo, tratamento de canal e tal, porque a dentição das pessoas negras se considera que não precisa do mesmo cuidado que as pessoas brancas, né? A nós, mulheres negras, nunca foi ofertado o mito da fragilidade. Nós nunca fomos tratadas como seres frágeis, que precisam de cuidado. Muito pelo contrário, né? No campo da segurança pública, que é outro escândalo, né? A abordagem policial é marcada pela clivagem racial, né? A abordagem policial sobre os jovens negros é nitidamente diferenciada, né? É nitidamente mais agressiva, mais cruel, mais perversa, né? Na mídia, né? Então, quando a gente compara quando a gente compara as matérias sobre jovens apreendidos com droga brancos e jovens apreendidos com drogas negros, né? Assim, jovem de classe média é preso com 300 gramas de maconha, né? Não sei, é logo classificado, o jovem negro é logo acusado, sentenciado, né? Ele já é considerado culpado. Essa diferenciação de tratamento na mídia é racismo institucionalizado, porque a instituição permite, né? Então, esses vários aí eu poderia citar muitos. No judiciário, na educação, por exemplo. A Lei 10.639, ela vem para combater o racismo institucional na educação, que é o fato das nossas crianças aprenderem na escola que são descendentes de escravo. Eu não sou descendente de escravo. Escravo não é povo. Escravo não é povo. Escravo é uma condição que nos foi imposta por exploração. Para desenvolver o capitalismo no mundo, se escravizou pessoas negras e várias outras populações não brancas, né? Então, tudo isso a gente poderia ficar aqui, eu poderia passar o dia inteiro licitando inúmeras manifestações de racismo, né? E é corretíssimo isso que você traz na sua fala, de que perpassa todas as dimensões da vida de uma pessoa. O racismo perpassa todas as dimensões da vida de uma pessoa negra, né? Domênica, você que iniciou, né, toda a sua militância dentro do movimento, né, de juventude, como a gente pode estar dizendo para as pessoas que estão escutando, quais são as saídas? Você já falou no campo da educação. Existem outras alternativas para a gente estar trabalhando essa questão do racismo? A morte de Marielle tem sido uma bandeira que está trazendo mais à tona essa força, essa garra de energia, deu um novo vigor à luta? Deu um minuto de silêncio aqui agora. A morte, né? Mas eu acho que a morte de Marielle, ela não... O assassinato, né? Vamos dar nome ela trouxe, ao fato, né? Ela trouxe, na verdade, essa não vou dizer que foi essa necessidade que a gente tanto traz de garantir que se visualize essa violência, esse genocídio que a gente vem trazendo. A gente fala da história do genocídio do povo negro e a gente precisa falar desse genocídio que acontece dentro do território brasileiro e sai perpassando por todos os outros territórios que não compõem esse limite dos 27 estados e mais do Distrito Federal, dos 26 estados e do Distrito Federal, já nem sei mais quantos são. Mas que por onde a gente pode passar ainda mais. Mônica traz uma coisa que é muito interessante, esse lugar do racismo, dentro do racismo institucional, esse lugar das relações hospitalares. Né? A gente tem uma sei lá, não posso, fica até me cansa até pensar nisso, para não dizer mais me emociona, né? Mas é esse lugar da fortaleza mesmo, né? Da gente escutar no hospital, por exemplo, que não, mãezinha, você segura mais um pouquinho porque você tem que fazer valer a sua cor. Eu acho que todas as mulheres da sua cor, isso é um profissional, né, que está dizendo, todas as mulheres da sua cor aguentam um pouquinho mais. Enquanto se você tá lá sozinho, se você tá lá sem ninguém que vai conversar com você, você vai, de fato, esperar que isso aconteça, né? Então, assim, a gente fala da história do espaço da escola, que a escola não é um espaço único e sozinho que vai fazer essa coisa da discriminação racial ser minimizada. Dentro do espaço hospitalar,
dentro do espaço de trabalho. Quando a gente fala no espaço de trabalho, a gente fala de todos os campos. Desde o trabalho da empregada doméstica, desde o trabalho doméstico, até o trabalho, até uma função que você vai ocupar, qualquer uma outra função que você vai ocupar dentro dos espaços que lhe é cabido. Então, se você não consegue, volto de novo àquilo que a gente estava falando inicialmente, se a gente não consegue garantir que a juventude, principalmente, os que vão ficar depois de nós, estabeleçam uma relação com esse tema, uma relação que para eles também seja uma relação mais empoderada, a gente vai continuar dentro do mesmo sistema de genocídio. E aí eu falo de um genocídio que vem a partir principalmente das violências que são psicológicas. Quando a gente fala da violência institucional, a gente precisa entender que ela não começa quando o outro chega direto para falar direto para você. Vai começando a partir do que você também observa, de como você é tratado dentro do lugar onde você está. Então, vai desde o momento que você se observa enquanto uma pessoa negra que está sendo tratada de uma maneira diferenciada, até chegar ao ponto do outro dizer para você que você é diferente e que você está incomodando ali naquele lugar. Então, quando a gente diz assim, como é que a gente pode dizer em quais outros espaços? Em todos os espaços. Desde a praça até a fila do ônibus, a fila do pão, a gente precisa falar sobre racismo e dizer que ele de fato existe, para que isso seja de fato minimizado. Se a gente quiser que assim aconteça, precisa ser ações cotidianas. Olha só, eu queria trazer também na pauta, né, dessa questão, a discriminação racial também se manifesta pela questão da ideologia do branqueamento, né? Como isso afetou a população negra e como isso contribui para que a elite continue se achando que existem, né, quem pode e quem deve permanecer, né, como sendo subalterno. Mônica. Olha, a ideologia do branqueamento, ela estruturou a sociedade brasileira, né? Porque o Estado brasileiro, ele foi estruturado a partir de uma concepção racista, né, de sociedade, e a ideologia do branqueamento vem a partir de um discurso de que quanto mais claro for o país, mais desenvolvido ele será, né? Então, clarear a população era uma meta para o desenvolvimento, né? E isso, eu acho que nós temos avançado a partir da ação do movimento negro, né, no Brasil. A gente avançou do ponto de vista da afirmação de identidade da população negra. Não por acaso nós hoje somos, pelos dados do IBGE, 54%. Né? Isso é fruto de uma série de fatores, mas isso com certeza é fruto de uma ação do movimento negro de valorização da pessoa negra, de afirmação de identidade e de dizer para o país como um todo, para a sociedade brasileira como um todo, que, em sendo nós, pessoas negras maioria, não há saída para esse país sem que essa população seja parte da solução. A população negra não pode ser encarada como o problema do Brasil, né? Nós somos parte da solução para esse país. Não haverá desenvolvimento sem que essa população seja incluída, né? O extermínio dos jovens negros significa um desperdício de talento, um desperdício de energia, um desperdício de recurso público, porque os estudos que falam sobre o custo do extermínio para as políticas públicas também é um custo muito pesado. O extermínio da juventude negra mantém as famílias negras na pobreza, na precariedade, porque você está exterminando, né, um segmento que gera também riqueza, né? Então, essa ideia do branqueamento, ela é algo que buscou dividir a população negra internamente, né? Porque a ideia de que os mais clarinhos não são afetados pelo racismo, os mais clarinhos serão incorporados, que não são. Os mais clarinhos sofrem, né, menos. Não são incorporados, não entram nesse desenho de sociedade, né? É claro que é preciso reconhecer que as pessoas negras de pele mais retinta sofrem um racismo mais cruel, mais perverso, mais violento. Isso é fato, não é? Mas ninguém escapa do racismo porque tem a pele mais clara, né? E é um engodo, né? É um mecanismo de perpetuação do racismo. Mas nós, enquanto movimento negro, população negra, nós demos passos de superação nesse sentido, né? Essa afirmação de negritude que o Brasil vive hoje é um passo concreto. Olha só, a gente daqui a pouco está chegando ao finalzinho do programa, a gente já olha assim para o
mas a gente tem falado tanto sobre o empoderamento, sobre a luta, né, que foram conquistas, nada vem de graça. Vocês atuam no campo, né, das ONGs, dos movimentos sociais. Qual é a percepção de vocês em relação aos grupos que vocês estão atuando? Existe essa percepção? Tem se somado? Como é que vocês veem o movimento em relação da defesa e da luta pelos direitos da população negra? Mônica, e na sequência, Domênica, a gente pede aqui um pouquinho de... Ok. Nós estamos num contexto de retrocesso e de perda de direitos, mas esse é também um contexto que diz explicitamente: as mulheres negras nunca estiveram tão fortes nesse país, né? As mulheres negras nunca estiveram tão presentes nesse país, né? Nós estamos hoje inclusive o movimento feminista tem aberto também canais de dizer assim, não, esse espaço é nosso, né? Exato. Então, o movimento feminista, que se afirma como um movimento antirracista, está aí numa aliança política com as mulheres negras. As mulheres negras estão em todos os lugares. Nós somos aquelas que mais entram na universidade via sistema de cotas e outros sistemas. Nós estamos cada vez mais presentes nessa luta de resistência política e tal. Nós estamos extremamente organizadas. Não por acaso levamos 100 mil mulheres em 2015 na Marcha de Mulheres Negras a Brasília. E o fruto daquela marcha não é apenas ter chegado a Brasília, é ter revigorado o movimento de mulheres negras no país inteiro. Então, o assassinato de Marielle é também uma reação a essa força que as mulheres negras estão demonstrando. As jovens negras ocuparam as redes sociais de uma forma que não tem mais retorno. Não tem mais retorno. Os lugares que nós ocupamos, que nós conquistamos, não serão tomados facilmente, né? A resistência que nós estamos construindo e executando não será derrubada facilmente. Marielle vive em todas nós e nós vamos fazer reverberar cada vez mais o trabalho dela, a mensagem dela, a posição dela na sociedade. Muito bem. Domênica? Onde nós estamos, né? Em todos os lugares. Só reforçando o que Mônica está trazendo, a Marcha de 2015 foi um evento que não só reverberou a relação das mulheres negras dentro do Estado brasileiro, mas acho que a marcha foi para o mundo. Um momento de dar-nos não só visibilidade, mas dar-nos força também para estarmos aqui hoje conversando. Eu acho que a gente só garante também que a gente tem mais essa força e mais essa necessidade de se manter politicamente organizadas a partir daquele momento também. Foi um momento de dar um refrigério, como diz a história, para as nossas relações, né? E aí, a partir dali, eu começo a perceber também, acho que um pouco antes, mas principalmente a partir de 2015, a gente começa a perceber que as juventudes negras, elas começam se posicionando com mais poder. A única preocupação que por vezes eu tenho, por ser mãe também de uma menina negra, né, e ter tantos sobrinhos negros por aí chegando, todos eles, e crescendo e virando homens e mulheres, é que esse poder ele está muito ligado ao seu discurso e por vezes aos seus corpos. Mas a sua fala, uma coisa que a gente estava falando inicialmente aqui no programa, que era essa história da oratória, da imposição, da fala pública. Então, só bem rapidinho, que a gente está no fim, mas é muito nesse discurso. Certo. E por vezes o discurso não está tão empoderado enquanto seus corpos, enquanto a sua presença, enquanto alguns espaços de ocupação deles estão. Mas que nós estamos em todos os lugares e que as pessoas precisam entender que esses lugares são nossos e que não foram nos dados, né? Nós conseguimos conquistá-los. Muito bem. A gente agradece a Mônica Oliveira e a Domênica Rodrigues pela participação aqui na nossa programação. E já que estamos no campo da atuação, do empoderamento, vai acontecer o 6º aniversário do NEAB, da UFPE, vai ser no dia 23 de março, no Anfiteatro Iracema Pires, na sala 12, na UFPE. O horário é de 15 horas, vai acontecer mesa redonda, as ações afirmativas e o papel dos NEABs nas universidades, a apresentação cultural às 18h30 com Alan Salles,
Su Amorim e Odalita Alves. Sarau da Liberdade. Vai acontecer tudo isso no hall do CE-UFPE. No dia 26 de março, no Anfiteatro Iracema Pires, na Sala 12 do CE-UFPE, às 14 horas, acontecerá a palestra Cotas e Fraudes nas Universidades. O palestrante, professor Dr. José Jorge de Carvalho, da UNB. A apresentação cultural às 18h30, projeto Noel Rosa com o grupo Tempos Idos no hall do CE-UFPE. Mais agenda para vocês. Quiseram te enterrar, mas não sabiam que era semente. Unidas pelo Tambor, dia 21 de março, às 19 horas, no Marco Zero, lá no Recife. Uma outra agenda também. Racismo não é coisa de ignorante, é coisa de profissional que usa desta prática para negar direitos básicos que ele entende como privilégio. Não se enganem, o racista tem plena consciência do seu ato. Fala de Sueli Carneiro. Sessão solene em homenagem ao Dia Mundial contra a Discriminação Racial, dia 21 de março, de 9 horas às 12 horas, no plenário da Câmara Municipal do Recife, que fica na rua Princesa Isabel, 410, Boa Vista. E é mais uma ação, né, do PSOL, coletivo de negritude. A gente quer informar ao Marcos André, que fez uma pergunta, a gente vai responder no vídeo que nós vamos gravar. Os negros criam suas próprias segregações. Então, essa vai ser respondido para você, tá certo, Marcos André? Muito bem, o programa de hoje vai ficando por aqui. Nós agradecemos a você que acompanhou a gente, né, pela Rádio Universitária AM e FM e nessa programação. O programa de hoje teve a produção de Sérgio Miguel, do Marco Zero Conteúdo, na coordenação Ana Veloso, professora do Departamento de Comunicação Social, apresentação Manina Aguiar, do Centro das Mulheres do Cabo. Nos trabalhos técnicos, Marco Antônio, e também nas redes sociais, Ana Sofia e Victor Aguiar. Amanhã, você fica com a apresentação de Paula Reis com o tema Precisamos questionar o judiciário? Programa Fora da Curva, a gente fala o que a maioria cala. Boa tarde, obrigada. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia, do Núcleo de Design e Comunicação do Centro Acadêmico do Agreste e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.